Um feliz sábado para você que é da Igreja de Cordeiro, da Igreja de Carmo, da Igreja de Lavrinhas. Meu nome é Guilherme e é um prazer poder estar falando para vocês aqui no canal Adventistas Cordeiro e Carmo. Nós estamos nesse sábado iniciando uma semana muito especial, que é a Semana Santa. E durante toda essa semana eu estarei junto com vocês, mesmo que nessa nova modalidade que é virtual, longe. Eu estou aqui em São Paulo e infelizmente não pude estar aí com vocês presencialmente, mas estaremos por aqui de forma virtual, falando para cada um de vocês todos os dias dessa semana ao vivo, na transmissão pelo YouTube. E eu já quero te fazer um convite. Se você ainda não conhece o canal do YouTube, onde essas transmissões acontecerão durante toda essa semana, às 7h30 da noite, eu te convido para que você agora vá lá, se inscreva no canal Adventistas Cordeiro e Carmo. Esse canal vai ser a forma com a qual nós transmitiremos os cultos, os sermões que serão falados nessa semana da Semana Santa, uma semana tão especial para refletirmos no sacrifício de Cristo. Hoje, provavelmente, se alguns de vocês tiveram a oportunidade de ir à igreja presencialmente, poderão ter ouvido lá uma pregação, mas para você que talvez não foi na igreja, está se cuidando, é grupo de risco contra o Covid, você vai ter a oportunidade de poder ouvir um pouco da palavra de Deus através do pequeno sermonete, uma pequena mensagem que eu preparei para preparar o nosso coração para essa Semana Santa que vai acontecer. E eu quero convidar também a você a chamar todos os seus amigos, os seus familiares, as pessoas que vivem próximo de você, colegas de trabalho, vizinhos, para que estejam também conectadas nessa semana no canal Adventistas Cordeiro e Carmo, onde será transmitido toda essa semana, porque eu tenho certeza que Deus ele tem grandes coisas para fazer nessa região. Ele tem mensagens especiais para você, para a sua família, para os seus amigos, e é necessário que você seja nesse momento um porta-voz para convidar essas pessoas para que estejam conectadas. Sem mais delongas, eu gostaria de fazer uma oração com você e nesse momento convidar para que você já pegue a sua Bíblia, já pegue uma caneta se você quiser anotar, porque nós vamos abrir a palavra de Deus. Feche seus olhos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que é podermos entrar nessa semana tão especial, que relembra toda a sua trajetória, que relembra todo o sacrifício que o Senhor fez por nós, para nos oferecer salvação. E nesse momento queremos pedir a tua bênção, a tua proteção para cada pessoa, para cada família que está agora através da televisão, através do computador, do celular, assistindo essa mensagem. Por isso, Senhor, peço que o Senhor cuide de cada um deles, os protejam de cada perigo desse vírus terrível que tem assombrado a gente. Então, por favor, Senhor, cuide de nós. Traga, Senhor, a proteção que necessitamos sobre nós, nossos familiares, e que nesse momento, ao abrirmos a Tua Palavra, ela possa ser luz, ela possa inundar o nosso coração de esperança. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Durante toda essa semana, querido amigo, querida amiga, nós estaremos falando sobre um tema geral que é restaurados. Esse é o tema da Semana Santa, restaurados. E de fato nós fomos restaurados em Cristo quando aquele se sacrificou, se fez homem e morreu na cruz do Calvário. Mas para nós entendermos todo esse processo desse sacrifício, todo esse processo no qual nós fomos restaurados, é preciso entender primeiro quem foi esse homem, quem é esse Messias que veio para restaurar a nossa vida, para nos livrar da condenação do pecado. E é por isso que o tema de hoje se chama A Lógica do Reino Invertido. E eu quero compartilhar com você um pouco sobre esse reino que Jesus, esse homem que passou aqui há mais de 2000 anos atrás, estabeleceu e que eu quero compartilhar com você. Primeiro, convido você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 3. Eu estou aqui com a minha Bíblia e eu quero que você abra a sua, porque a história desse Messias que mudou diretamente a minha e a sua vida, mas que também influenciou o mundo. Afinal de contas, o mundo, a história, as eras são divididas em antes e depois de Cristo, para vocês verem a importância desse homem. Mas ela não começa com o nascimento dele, ela começa há muitos anos atrás, com um homem chamado Abraão. E eu quero ler com você a história rápida desse homem
que leva diretamente a esse Messias, Jesus. Gênesis capítulo 12, versículo 3 diz assim: abençoareis os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O Senhor fez um convite, um chamado a Abraão para que ele se levantasse da sua terra, saísse da sua parentela, da sua família e se dirigissem para uma nova terra, um novo lugar que o Senhor lhe mostraria. E ele faz uma promessa, uma aliança com Abraão, dizendo que ele abençoaria grandemente Abraão e a sua descendência, e pela família de Abraão, pela descendência de Abraão, todas as famílias dessa terra seriam abençoadas. Ele fala: benditas serão todas as famílias da terra em ti serão benditas todas as famílias. Abraão é o patriarca, é o início de uma aliança, de uma promessa que foi estabelecida com um povo que futuramente seria chamado povo de Israel. Porém, não necessariamente essa promessa se cumpriu com Abraão. Se você conhece a história, um pouco depois, o povo de Israel, ele vai para o Egito. José, que era bisneto, José era bisneto de Abraão, e ele vai para o Egito, se torna governador do Egito. Então, um dos irmãos de José, um bisneto de Abraão, chamado Judá, ele recebe então a continuidade dessa promessa. A Bíblia fala que da linhagem de Judá, da descendência de Judá, seria então levantado um rei, e esse rei, ele teria a missão de estabelecer um reino de paz. O povo que estava no Egito, que sofreu com a fome, agora teria a promessa de que da linhagem de Judá, um bisneto de Abraão, um rei seria estabelecido, e esse rei, ele estabeleceria a paz, ele traria a prosperidade, ele estabeleceria o seu reino agora, da linhagem de Judá. Porém, alguns reis se passaram, e o primeiro rei a ser da linhagem de Judá teve como nome Davi. Davi foi o primeiro rei da linhagem de Judá. Porém, Davi de fato conseguiu estabelecer um reino próspero, mas Davi, ele se corrompeu, assim como toda a humanidade, com o pecado, com a maldade, com a injustiça. E com isso, Davi também não foi o rei prometido, que veio da linhagem de Judá, descendência de Abraão, que estabeleceria então esse reino que jamais seria desfeito, um reino de paz, um reino de prosperidade. Então, uma aliança é renovada com Davi, a promessa de que da linhagem de Davi, um rei seria levantado para poder então estabelecer esse reino. Não é um rei diferente do que foi prometido a Judá, mas o mesmo rei seria levantado da linhagem de Davi para então estabelecer esse reino de paz, um reino que jamais seria desfeito. Em Mateus capítulo 1, eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus no primeiro livro do Novo Testamento, porque a Bíblia, o Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, ela termina sem a aparição desse rei. O povo espera por esse rei. O povo, ele muitas das vezes até se esquece da promessa de que esse rei viria e terminaria com toda a maldade, que estabeleceria esse reino, e o povo se esquece da promessa do Senhor, é levado cativo, é preso, se tornam escravos, voltam para a terra, mas até nesse momento o rei não aparece. Porém, em Mateus capítulo 1, nós temos a primeira aparição desse rei, que estabeleceria um reino de paz, um reino que jamais seria desfeito. E a palavra de Deus diz assim em Mateus capítulo 1, versículo 1, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Olha, nesse momento, ao introduzir a pessoa de Jesus Cristo, a primeira coisa, o primeiro versículo é apresentar ele como descendente da linhagem de Davi, o qual Deus havia firmado essa aliança de que um rei viria dessa linhagem, e também da linhagem de Abraão,
ao qual foi o patriarca, ao qual foi o primeiro a receber essa promessa de que nele todas as famílias seriam benditas. Então Jesus Cristo, ele começa a cumprir essa linhagem, porque ele é da linhagem de Davi. Consequentemente, ele é da linhagem de Judá, porque Davi era da linhagem de Judá, e também ele é da linhagem de Abraão. E Jesus, ele começa a estabelecer o seu reino. Ele começa a estabelecer um reino de paz, um reino de amor. Porém, os judeus, o povo da época, os líderes religiosos da época, sofriam com a opressão romana, sofriam com o jugo romano, precisavam pagar altos impostos. Não era uma nação livre, Israel não era uma nação livre. E eles esperavam que esse rei prometido a Abraão, a Judá e a Davi fosse um rei que viesse com forças militares, de forma estrondosa, causando revoluções para que Israel fosse livre de Roma. Porém, Jesus, ele veio de maneira muito diferente do que era esperada. Jesus veio trazendo paz, Jesus veio pregando o amor. A lógica do reino de Jesus era completamente invertida e diferente de uma lógica de um rei que viria para conquistar. Porque Jesus pregou que aquele que é o menor, esse então seria o maior no reino de Deus. Mas para a gente entender toda essa noção de lógica, a lógica do reino, eu quero te convidar a voltar ao início da Bíblia, novamente em Êxodo, capítulo 2. Porque em Êxodo capítulo 2, enquanto o povo estava no Egito, como eu já disse, a palavra de Deus no versículo de 23 diz o seguinte: decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito, os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó, e viu Deus os filhos de Israel, e atentou para a sua condição. O povo de Israel estava escravo, estava sendo afligido no Egito, e eles clamavam por causa da servidão, por causa das cargas que eram colocadas sobre ele. E Deus olhou para o clamor de Israel, o clamor do seu povo. Deus olhou para a injustiça que estava sendo imposta sobre Israel, sobre o seu povo, e ele ouve o clamor, ele se atenta para o clamor de Israel. E então ele chama um homem chamado Moisés, e esse homem também pertencia a esse povo, e ele faz um comissionamento. Ele chama Moisés para ir libertar, para ir cessar com a injustiça, cessar com a escravidão. Porém, Moisés, ele não se via capaz de ir e enfrentar Faraó, de ir e libertar o povo. E nesse momento eu quero parar e falar para você que está assistindo nesse momento essa pregação, essa mensagem: quantas vezes Deus está te chamando para poder libertar pessoas do jugo do pecado, e você tem se sentido incapaz, você tem se sentido pequeno, você tem se sentido indigno de fazer essa missão, esse chamamento que Deus tem feito a você. Deus chamou a Moisés, e Moisés deu várias desculpas. A palavra de Deus aqui no capítulo 4, versículo 12, diz que Deus falou: vai, pois agora, e eu serei a tua boca, eu te ensinarei o que hás de falar, via aquele que hás de enviar, menos a mim. Então, Moisés, ele começou: Senhor, eu sou pesado de fala, minha boca é pesada, eu não tenho eloquência, eu não sei falar. Talvez essa seja uma das suas desculpas hoje para não pregar o Evangelho, para ficar acomodado na sua casa, na sua sala. Mas Deus hoje, querido irmão, querido amigo, Ele está te chamando, assim como Ele chamou Moisés, para ser a boca dele, para levar a mensagem de salvação, para acabar com a injustiça, com o jugo. Mas você sabe que quando Moisés rejeitou, e Deus fez 3 vezes esse convite a Moisés, e nas 3 vezes que Moisés rejeitou o chamado de Deus, ele se ira contra Moisés,
E é a primeira vez que aparece na Bíblia que Deus se ira com alguém. A primeira vez que Deus se ira com alguém é com Moisés, porque Moisés ele rejeitou o chamado para libertar, para cessar a injustiça. O nosso Deus, querido amigo, Ele não criou o ser humano para sofrer. Ele não criou o ser humano para estar sobre a servidão do pecado, para estar sofrendo com a injustiça. Deus ele criou o ser humano para viver e gozar do pleno labor que é estar na presença de Deus. Quando Deus criou Adão e Eva, ele não criou o homem, Adão e Eva, o ser humano, a sua descendência para sofrer. E Deus, quando vê a injustiça sendo praticada, Deus, quando vê a opressão sendo praticada, Ele não se agrada, Ele se atenta para o clamor daquele que está sendo injustiçado. E é por isso que Ele busca alguém, Ele levanta um servo, um homem, uma mulher, para ir cessar com essa justiça. E Ele chamou Moisés. Mas quando nós, que não estamos sendo injustiçados, quando não estamos sofrendo como o povo de Israel estava sofrendo, nós negligenciamos o chamado de Deus para ir libertar, para cessar com a injustiça, a ira do Senhor se acende sobre nós. A ira do Senhor não se acende simplesmente com quem está praticando a injustiça, mas com aquele que negligencia a injustiça que acontece com o próximo. Deus olha para Moisés e se ira, porque Moisés está arranjando desculpas para não cessar, para libertar o povo. Deus ele está te chamando hoje, querido amigo, para cessar a injustiça, a escravidão que acontece ao seu redor, acontece na sua vida, que acontece na sua casa. Deus ele não só se ira com quem pratica a injustiça, mas quem negligencia, para quem se acomoda com a injustiça, com a escravidão, porque isso é consequência do pecado. E é por isso que Deus se irou com Moisés, porque Moisés ele estava negligenciando o que estava acontecendo com o povo de Israel. E é por isso que Deus levantou Moisés para ser então o libertador daquele povo. Deus ele está te chamando para ser uma espécie de Moisés, um libertador da injustiça do pecado, da injustiça que acontece ao nosso redor com os mais necessitados. E é por isso que, se você quer conhecer a Deus, eu te convido a abrir a mais um texto. Jeremias capítulo 22 fala sobre o que é de fato conhecer a Deus. Jeremias 22 versículo 15 fala sobre o rei Josias. E o profeta Jeremias, também sendo boca de Deus, porta-voz de Deus, ele fala para o filho Joaquim, o filho de Josias, e ele diz assim: acaso teu pai não comeu e bebeu e exercitou o juízo e a justiça? Por isso tudo lhe sucedeu bem. Julgou a casa do aflito, a causa do necessitado, e por isso tudo lhe ia bem. Porventura não é isso conhecer-me? Amigos, conhecer a Deus não é simplesmente conhecer as profecias, conhecer a Bíblia, conhecer o espírito de profecia. Conhecer a Deus é julgar com justiça e com juízo a causa do pobre, do necessitado. Quando nós fazemos o bem àquele que está ao nosso redor, quando nós nos indignamos com a injustiça, com a escravidão, com a maldade, e quando nós nos levantamos para cessar com essas coisas, então nós conhecemos a Deus. Quando nós tratamos o próximo, quando nós exercitamos com justiça a causa do necessitado, do aflito, do pobre, da viúva, então nós conhecemos a Deus. Deus ele está falando para você: acaso não é isso conhecer-me? Conhecer a Deus é tratar o próximo como nós gostaríamos de ser tratado, é levar a paz, é levar as boas novas do Evangelho de salvação, de um reino invertido para o mais pobre, para o mais necessitado, porque o menor se tornará o maior no reino de Deus. A lógica do reino de Deus não é meritocrática, não é o que eu faço me coloca no lugar onde eu estou. Você não alcançará altos degraus no reino de Deus pelo seu próprio esforço, mas sim pelo sacrifício de Deus por você. Nós só estamos dentro do reino de Deus, nós só fazemos parte do reino de Deus se nós aceitarmos que nós não merecemos estar lá.
E quando nós praticamos a justiça e o juízo, quando nós fazemos o bem ao nosso próximo, ao mais necessitado, então Deus fala: isso é conhecer-me. E eu quero te fazer uma pergunta: afinal, hoje você está pronto para conhecer a Deus? Porque a lógica do reino invertido que Jesus estabeleceu no seu tempo, ela está descrita lá em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31. Mateus capítulo 25, no versículo 31, Jesus fala de maneira bem clara: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste me ver. Então perguntarão os justos: quando, mestre? Quando fizemos todas essas coisas? Como quando te vimos com fome e te demos de comer? Quando estava preso e fomos te visitar? Quando estava nu e te demos de vestir? E Jesus, ele termina dizendo: quando fizeste a cada um dos meus pequeninos, a mim fizeste. Quando nós fazemos pequenas coisas, quando nós cuidamos do necessitado, quando nós cessamos a injustiça, quando nós cessamos a maldade que acontece ao nosso redor, quando nós nos levantamos, quando nós somos vozes para cessar com a maldade, com a escravidão, então nós fazemos não só aos menores, aos menos afortunados, aos que estão sendo escravizados, mas nós fazemos a Deus. E nós sentaremos então à direita do trono de Deus. Essa é a lógica do reino. Jesus, ele não veio para trazer libertação física. Jesus não veio para ser um líder militar, um revolucionário que fosse se levantar, gerar uma guerra contra os romanos. Mas Jesus veio para ser um revolucionário da paz, um revolucionário que traz perdão, um revolucionário que veio aqui e estabeleceu um reino invertido, um reino que não propõe a guerra, um reino que não propõe a morte, um reino que não propõe a maldade, mas um reino que propõe a paz, um reino que propõe a misericórdia, um reino onde o menor se torna o maior, um reino onde a justiça é executada. E é por isso que eu quero te convidar a fazer parte desse reino nessa manhã. Você que está em casa, você deseja ser restaurado, você deseja ter a sua vida restaurada pelo Rei desse reino de paz, por esse reino que nunca mais será desestabelecido, um reino que durará para sempre. Você quer conhecer durante essa semana a história desse reino? Você quer conhecer essa semana a história desse rei que veio e estabeleceu um reino invertido, um reino de ponta cabeça, um reino onde você está sendo convidado para fazer parte? É por isso que essa semana nós estaremos estudando sobre o sacrifício que nos restaurou. E é por isso que eu te convido para você, aonde você estiver, da forma como você estiver assistindo, se levantar do seu sofá, da sua cama, porque eu quero orar por você. Você quer fazer parte desse reino? Você quer ter a vida restaurada? Você quer conhecer a respeito desse rei que criou, que estabeleceu esse reino de ponta cabeça, que mudou a história desse mundo, que se sacrificou por mim e por você, que deu a vida por você? Você quer conhecer? Você quer ser uma voz que se levanta contra a injustiça, contra a maldade? Então fique de pé. Eu quero orar por você nesse momento, pedindo para que o Espírito de Deus faça presença na sua vida e na sua família, e que esse reino seja estabelecido na sua vida, na sua casa, na sua comunidade, com as pessoas com que você compartilha, com que você convive, porque esse é o desejo do Mestre. Feche seus olhos.
Querido Deus, a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Obrigado porque o Senhor se indigna com a injustiça, com a maldade, porque o Senhor levantou, Senhor, homens e mulheres para serem porta-voz contra essa injustiça, homens e mulheres para pregarem as boas novas desse reino, um reino invertido, um reino que prega o amor, que prega a bondade, um reino que dá a outra face. Por isso nós clamamos, Senhor, hoje pela Tua presença, para que ela se faça real na vida de cada pessoa do distrito de Cordeiro, do distrito de Carmo, da região, Senhor, de Duas Barras, da região, Senhor, de cada pessoa que estiver assistindo essa mensagem. Por isso, nós estamos iniciando essa semana, uma semana especial, a Semana Santa, uma semana chamada Restaurados. Nós queremos restaurar a nossa vida. A nossa vida, ela está podre do pecado, ela está de ponta cabeça, mas queremos te pedir que o Senhor estabeleça a lógica desse reino na nossa vida. Restaura, Senhor, a minha vida, restaura a vida de cada pessoa que está assistindo essa mensagem, restaura famílias, restaura casamentos. Eu te peço nesse momento, em nome de Jesus, que o Senhor se faça presente e abençoe a nós, para que de fato nós possamos te conhecer e no dia do grande reino, quando o Senhor vier em poder e grande glória, nós possamos estar sentados à tua direita, porque nós exercitamos a justiça e o juízo para aqueles que estavam sendo injustiçados. Seja o nosso libertador, o nosso restaurador, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Obrigado por ter assistido até aqui. Não se esqueça de inscrever no canal, de curtir, de comentar. E se você quer talvez estudar mais a Bíblia, conhecer mais a respeito desse reino, no link na descrição desse vídeo estará o link de um grupo do WhatsApp. E nesse grupo do WhatsApp nós estaremos passando mais informações a respeito dessa semana, sobre os grupos de estudo da Bíblia que nós vamos ter. Então, clica no link que vai estar aqui embaixo para o WhatsApp. Pessoas vão entrar em contato com você, pessoas da nossa comunidade, da nossa igreja, que estão também na direção dessa semana, para te contactar, para te convidar para estudar a Bíblia. E compartilhe essa mensagem com seus amigos, pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo Instagram, por qualquer lugar que você tiver acesso. Que Deus te abençoe. Amém.